o Danilo está dizendo que a bancada evangélica, por acreditarem que só a religião deles é a certa, ignoram que vivemos em um país laico e criam propostas que nos levam à regressão, né? Precisamos progredir e não regredir. Bate-papo bacana, parabéns, Perli e Ivonete. Então, essa questão que o Danilo coloca é muito, muito importante mesmo, porque é isso que você acaba de dizer, né? É o respeito às diferenças, é o respeito ao ser do outro, da outra. Né? Cada um devia mostrar a fé que ele tem, fazendo algo pelos outros, né? Nesse momento dramático, se cada um mostrasse o que ele tem de bom, nesses períodos, o ser humano traz tudo que ele tem de bom para fora, e, lamentavelmente, alguns trazem também o que tem de ruim, né? Mas, de qualquer maneira, as pessoas trazem o que ele tem de bom, de humano, de solidário. Ele pode ultrapassar as fronteiras das diferentes religiões ou não religião. O que ele precisa é dizer assim, o que posso fazer hoje e amanhã? Como é que vamos trazer mais gente para esse grande movimento? É salvar a humanidade. Eu vou insistir, que eu vejo muito, eu fico assustado. Parece que o problema do coronavírus é arranjar mais leitos. Imagina, estão falando que tem 360 mil ou 370 mil no Espírito Santo. Não tem leito que dê conta. O que nós temos que trabalhar é para que essas pessoas nem tenham que ir procurar nos leitos. Porque não é só do coronavírus que está sem leito, não. Daqui a um dia a pessoa tem um AVC e vai morrer porque não tem nada. Já está acontecendo em muitos lugares. Aí, uma criança tem um problema grave que precisa. Aliás, a pandemia, né, ela está desnudando aquilo que já estava, né? Exatamente. O Barreto aí está te perguntando, o que Perli acha da formação de bancadas religiosas? Seria o parlamento lugar de religiões? Eu sempre vou bater na tecla que o Estado é laico, não tem nem pode ter. Agora, é possível que as pessoas façam entendimentos religiosos. O que não pode é pensar que o seu mandato é o mandato de uma igreja. A igreja tem lá o seu padre, seu pastor, seu pai de santo, sua mãe de santo, seu rabino, seu sheik, eles que cuidam. Agora, a bancada pode ser, talvez se una em torno de alguma questão. Se for em torno de uma coisa importante, em defesa da Bolsa Família, seria importantíssimo, né? Porque as pessoas têm uma certa ideia, mas quase sempre, não estou dizendo que é sempre, porque eu conheço a Benedita, conheci montões de parlamentares, que são evangélicos e também se somam em determinado momento. Então é possível isso, é possível ter uma bancada que defenda mais direitos humanos, mais isso, mais aquilo. Então, agora, é ruim quando juntam, tenta fazer um partido religioso. Isso aí não tem pé nem cabeça. Tem países que tem isso, mas aqui no Brasil não tem. Não pode ter isso. Eu abominei quando vi o presidente convocando jejum. Eu nunca pude imaginar algo tão estranho, tão exótico num país. Que o pastor faça, que o padre faça, isso está dentro do seu caminho. Mas um presidente está representando o país. Ele não pode, não deve e está errado fazer isso. Ele seja da religião que ele seja, ou sem religião, sem problema, que pode ser tratado e conviver tranquilamente. Agora, o que não pode é instrumentalizar o Estado ou o poder público para benefícios da sua religião ou das suas pessoas. Eu acho que as igrejas têm que ter cuidado, ajudar, de várias maneiras. Várias igrejas, né, estão, né, fazendo o seu papel, né, usando os meios, né, os meios, a internet, como instrumento para fazer os seus cultos, e não, porque nesse momento, de fato, não é para ocupar templos, não é para aglomerar pessoas. Então, eu acho que um dos papéis importantes das igrejas é fazer com que o povo fique em casa, né? Exatamente. Como é que cuidar, como é que ajudar o outro. Não é sair daqui, não é sair de Vitória e ir lá para o interior do estado, na casa da família, lá que está quietinha no seu cantinho, levando coronavírus e achar que é bom que você vai abraçar seu pai e sua mãe. Não é isso. E voltando à questão do Barreto, ele tem razão. Porque às vezes você vai fazer uma grande bancada evangélica. Tudo bem. O que significa isso? Tem centenas e centenas de diferentes religiões que se denominam evangélicas. Mas fora disso, ali dentro tem gente mais de esquerda, mais de direita, mais de centro. Cada um vai
não existe essa uniformidade. Nós não podemos criar partido religioso. Eu, pessoalmente, acho que isso seria uma aberração em fazer num país como o nosso, respeitando as normas que nós temos. As pessoas podem se organizar, não tem nenhum problema. Se organizar em termos de eleger pessoas que tenham compromisso com resolver problemas da sociedade, não é da igreja. Né? Você não vai fazer uma bancada para arranjar dinheiro para a igreja. Não é isso não é papel. O papel é, se tem uma proposta da sua e da religião dos outros que estão junto com você, para resolver um problema social. Digamos, você imagina se juntasse essas pessoas para fazer, vamos batalhar para que todas as pessoas tenham uma casa digna para viver, tenham uma casa com água, com luz, isso sim. E aí eu não quero saber se a pessoa é religiosa ou não. Quando foi fazer o projeto Minha Casa e Minha Vida, foi importantíssimo, porque trouxe muitas pessoas que não tinham onde viver, passou a ter uma casa. Mas precisa ter água. Vai no Nordeste. No Nordeste foi preciso fazer aquelas cisternas, mas não resolveu tudo. Agora eu fui ver um projeto que tem desde Dom Pedro, tá, para levar a água do Rio São Francisco até lá para o Ceará. Eu estava em Brasília no dia da posse do Lula, quando ele fez o discurso, dizendo que trabalharia com essa meta de levar água. E alguém vai lá e inaugura. Eu nunca vi nada contra. Ele podia até fazer mais coisas se achar que deve. Isso ele vai tocar. Mas aí vai pegar coisa dos outros. Né? E primeiro, eu acho que nessas eleições nós devemos trabalhar com esse cuidado, bastante cuidado, com muita humildade, mas dizendo o seguinte: o que é que você, candidato ou candidata, quer ou vai fazer, ou está fazendo? Eu gosto mais do que está fazendo. Eu vou fazer, tem muita gente que promete, em período de eleição tem gente que promete céus e terras. E também nas igrejas, conversar com o padre, com o pastor, mas conversar com os fiéis. Não confundir jamais os religiosos com a estrutura física. Não pode confundir. A estrutura é uma questão, mas a igreja é meio parecida com um partido, né? Com um partido, é meio parecido com um partido. Se ela pode caminhar no sentido de ajudar a organizar a sociedade, de ajudar. Aliás, eu até falei da vez passada, mas não sei nem se deu para ser. Quando o Frei Beto faz um livro, Fidel e a Religião, eu achei belíssimo o livro. O Fidel falando, vocês perseguem os religiosos? Não. Aqui, eu vi nos hospitais freiras, pessoas religiosas que dedicavam a sua vida em ajudar aquelas pessoas que estavam hospitalizadas e precisavam. Quer dizer, imagine que exemplo bonito. Eu acho que quem quer fazer uma pregação da sua religião, faça muitas coisas boas para o próximo, para a próxima, e ajude. E não seja intolerantes. Tolerante, eu sou contra a palavra tolerante, que está errado, mas intolerante você não pode aceitar. Boas-vindas aí ao Ramon, grande amigo. O Danilo está dizendo assim, ao meu ver, é desnecessário uma bancada religiosa em nosso país. E o Barreto, penso que a igreja é uma outra opção de relação social, até mesmo para o acolhimento dos desiludidos da política. O Estado é laico por ser de todas as religiões, e a igreja é de todas as tendências políticas. Barreto tem razão. Porque algumas dessas igrejas, as pessoas ficam criticando a igreja, mas às vezes é uma igreja que dá uma estrutura, recebe aquele que está carente de tudo, não tem política pública, aí ele vai. Aí a pessoa acolhe ele na igreja, trata ele como irmão, abraça ele, visita a casa dele, vê o filho dele que está doente. Aí depois a pessoa quer reclamar. Não. Essa pessoa precisa como as comunidades de base, né? As pessoas, além da sua fé, e assumir outras funções, de ajudar a organizar as pessoas na luta da água, do transporte, mas não estava sozinho. A mobilização dos trabalhadores, eu lembro no campo, muito, lá estava a Pastoral da Terra, fazendo um trabalho fantástico, mas lá estavam os evangélicos também. Na construção dos primeiros sindicatos do Espírito Santo, eu participei dos primeiros, não esse de 67, antes. E lá, eu ia nesses lugares, junto com o comunista Enéas Pinheiro, eu também era ligado ao Partido Comunista, e junto com o Enéas Pinheiro, e o Enéas Pinheiro pregava toda a pregação dele sobre o sindicato. Ele fez 6 meses, um curso de 6 meses na União Soviética, um curso político, mas quando ele ia falar com os trabalhadores, ele se baseava na Bíblia. Eu ficava assustado, não entendia nada, né? Quer dizer, ele entendia o discurso dele. O discurso dele chegava até as pessoas. Ele tinha como referência a Bíblia, ele tinha sido pregador evangélico lá no Rio de Janeiro,
e ele é um bom orador, com pouca escolaridade, ficou 6 meses no curso político na União Soviética. Deve ter aprendido política, mas ele entendia que só o assunto que ele queria falar, ele falava sobre sindicato, sobre socialismo, sobre o direito dos trabalhadores. Então, as pessoas podem e devem fazer isso. Então, a questão das bancadas, eu pessoalmente acho que pode sim ou não, isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Assim, pode ter uma bancada ruralista, pode ter, ué. Pode ter uma bancada dos trabalhadores. O dia que os trabalhadores tiverem uma quantidade grande, mas é uma bancada lá dos professores, né? Teoricamente pode, né? Durante a Constituinte tinha a bancada do batom. Não só eram as mulheres. As mulheres faziam assim, o direito nosso, nós vamos reunir nós juntas aqui e vamos dizer quais são os direitos que nós queremos que estejam na Constituição. Então, se essas pessoas se juntarem por motivo religioso, não tem problema. O problema é que ele não pode, nem deve, confundir a sua ideia com achar que os outros têm que aceitar as suas ideias. Ele prega, discute, tenta converter e pode ser convertido, né? Porque assim é a vida, né? Aliás, quando você falou aí da bancada do batom, boas-vindas aí à professora Hélida, professora aposentada, né? Aposentou tão jovem. Sim. O papel da mulher, de fato, né? O papel da mulher na política, que não é para ser, e o papel da mulher na igreja, em todos os lugares, que muitas vezes é entendido como uma extensão do braço do homem. Sim. Não é isso, né? Nós precisamos mostrar isso, né? Reivindicar isso, mas também mostrar. E para isso precisamos atuar. E que é um outro jeito, né? Mulher faz política diferente de homem. Estamos vendo aí nessa pandemia os países liderados por mulheres, né? Estão dando um exemplo aí de cuidado, né? E essa luta é compreender a sociedade, como é que ela funciona. As mulheres têm um papel extremamente importante, sempre teve no mundo. É claro que tentaram abafar, dizer que elas não tinham direito, não tinha papel, é como se ela fosse força auxiliar. A mulher nunca foi força auxiliar, né? Aliás, quem estudar um pouco da história da humanidade, vai verificar que lá no começo, o segmento mais forte eram as mulheres, porque ela que cuidava do artesanato, da agricultura, dos filhos, né? O saber vem dali. Não vem daqueles guerreiros que saíram lá dando flechada nos outros, não. Ali tem importância naquelas guerras deles, faziam as guerras. Mas eram as mulheres é que tinham papel. Tanto é que teve um período da humanidade onde que sabia quem era a mãe, não sabia quem era o pai. Porque a mãe é fácil saber quem era, mas o pai é mais difícil, né? Na medida em que era uma forma de relacionamento diferente na sociedade. Então, as mulheres tinham um papel extremamente importante. As mulheres, elas têm mais habilidade, elas desenvolveram a capacidade de participar de muitas coisas ao mesmo tempo. O homem, na medida que foi para a guerra, ele ele tinha que aprender a matar, e proteger a sua prole, ou melhor, quase sempre. Depois chegou um momento que começou a proteger o seu patrimônio. E aí começaram a incluir as mulheres como patrimônio também. Então, mas as mulheres têm um papel importante em toda a sociedade. Eu acompanhei os fatos de ocupações de terra aqui no Espírito Santo, aqui na cidade. Quem tinha maior capacidade e disposição de fazer a ocupação eram as mulheres. Os homens chegavam depois. Mas quase sempre depois ficava o chefe da associação. Mas eram as mulheres que tinham o maior papel, porque elas tinham maior capacidade, elas sentiam mais necessidade da sua casa do que do homem. Você imagina Bolsa Família se fosse entregue para os homens, sem preconceito contra os homens, eu faço parte dessa metade da humanidade, mas se tivesse, não teria dado certo. Porque a mulher, ela com aqueles dinheiro, pouquinho dinheiro, é pouco dinheiro, mas ela sabe que tem que comprar o leite, o pão, o biscoito, o azeite, o óleo, seja o que ela compra. Pode ser que uma compre batom, não tem nenhum pecado nisso. Caderno para criança, material escolar, material escolar. Ela. O homem faria isso também, alguns fariam, mas alguns preferiam ir no boteco e gastar uma parte desse dinheiro aí, ou arriscar na loteria. Então, agora, nesse momento, na pandemia, as mulheres, não só as governantes, você falou uma coisa importante, as governantes, os países são governados, a mulher tem uma atenção maior, mas a mulher vive mais do que o homem, apesar de ter uma carga mais pesada na sociedade, porque elas sabem cuidar da saúde dela, ela cuida da saúde dela,
do marido quando ela tem, do namorado quando ela tem, dos filhos quando ela tem, ou dos avós. São as mulheres que cuidam mais. Então, elas cuidam delas também. É o que você falou aí antes. Cuide-se para poder cuidar dos outros. Então, como ela sabe que é importante isso, ela ajuda. Na questão da pandemia, pode ter certeza absoluta, quem está fazendo mais doação, quem está fazendo mais, pelo menos o que eu vi, são mais as mulheres. Os homens têm que ir juntos. Danilo está falando, né, que a mulher, ela além de cuidar da saúde dela, ela cuida também dos outros. E é a mulher que mais sofre, que está mais sofrendo agora nesse tempo da pandemia. Que o governo do estado aí tentou até esconder, não é, essa questão da violência, dos feminicídios, né, falou que tinha caído, né, sendo que abril e maio, né, tiveram 3 em cada mês feminicídios, e o governo cobrindo, né, isso aí, falando que... E por já sofrer violência, e agora ainda com esse amontoado, né, com essa falta de espaço. Então, quero só lembrar disso aí, que as mulheres são que estão carregando muito pesadamente aí essa carga desse tempo da pandemia. E são mais sensíveis para o sofrimento dos vizinhos, das vizinhas, dos filhos, dos familiares. São mais sensíveis. E tem maior despreendimento. E, por incrível que pareça, estão mais nas igrejas, né? As mulheres são mais religiosas que os homens, né? Em quase tudo. E na hora eu falo pela Igreja Católica, por exemplo, né? Quem faz todo o trabalho da formação, da catequese, né? São as mulheres, são as catequistas, são as religiosas, mas na hora, não é, de levar a fama, de fazer a grande celebração, quem faz é o padre, né? O homem. E isso em todas as igrejas, né? São a predominância do homem, do machismo, infelizmente. Essa é uma batalha mais longa. Essa é uma batalha mais longa que vai ser travada, né? E a gente tem que avançar. Avançar não é simples, né? De um dia para a noite, né? Até 1930 a mulher nem votava, né? Elegemos uma presidenta, tiraram a presidenta, ilegalmente, mas tiraram. Hoje em dia, no serviço público, predomina as mulheres, nas universidades as mulheres, o judiciário está avançando muito o número de mulheres, porque precisa ter essa referência também, assim como o movimento negro. Você imagina, eu quando era criança, eu me lembro até hoje, uma pessoa que trabalhava na escola, o filho dele atravessando o pátio, esse cara é meu amigo, morreu. Ele falou assim, ainda vou fazer desse negrinho um Lafayette. Ele queria que o filho dele fosse Lafayette. Lafayette era o único advogado negro que tinha na região. Eu soube que estava vivo até pouco tempo atrás, parece em Valadares. Ele tinha que ter uma referência. Então, vai chegar um momento que vai ter muitos negros ocupando cargos, professores, juízas. Isso vai ajudando a despertar a autoestima. O ser humano precisa ter autoestima. Esses movimentos, eu não gosto muito desse movimento que só fala de desgraça, de tragédia, né? Eu lembro, eu tinha briga lá já na juventude. O cara falava para o pobre, você é pobre, você vive no barraco, é desdentado, não tem teto, tá cheio de verme, não vai estudar. Isso o pobre sabe. O pobre quer saber assim, por que eu fiquei pobre e como é que eu vou sair da pobreza. Aí a pessoa não tinha muito discurso para fazer. Então, a gente tem que desenvolver a autoestima das pessoas, da disposição de lutar. Também não é ficar com... Vai ser tudo moleza, não. Não é isso, não. É dizer o seguinte, vai ter muita luta pela frente, mas você tem possibilidade, com brilho nos olhos, que eu conheço algumas pessoas que têm brilho nos olhos, com brilho nos olhos, ajudar as outras pessoas que estão próximas. E aí eu volto sempre na questão das igrejas. Tem alguns padres dando bons exemplos, tem pastores. Eu vi essa questão dos presos, porque eu vi os espíritas produzindo máscara que não acaba mais. Muita gente. Mas junto com ele tem outras igrejas. Claro. Né? Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Os terreiros quase sempre é um centro de acolhimento. Quase sempre ali nos terreiros. Sim. Tá acabando nossa live, só para dizer tchau, viu? Porque vai cair agora e na próxima quinta-feira nos encontramos novamente, né, Perdi? Olha, eu quero agradecer você, a sua paciência. Você tem toda a característica de uma cigana, pela determinação, disposição. Umas 2 vezes eu tive vontade de desistir e você ficou. Então, isso é bom sinal. Eu acho que